Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Treinadores do Sofá. Estamos então de volta só nós dois, eu sei que é triste, vocês gostam de ter aqui convidados, mas estamos então de volta e depois de umas fériasinhas, agora que eu estava a ver que tinha a câmera ligada do telemóvel, Bem jogado. depois de umas fériasinhas estamos então aqui prontos para voltar, mas no entanto não é propriamente férias porque tivemos conteúdo a sair no Instagram e não saiu mais porque ainda não está preparado. Mas, Lídio, estamos numa altura baixa para falar sobre desporto, porque para além dos Jogos Olímpicos começaram agora, muitas competições ainda em pausa, pré-época no futebol, basquete não existe nesta altura. A não ser dos Jogos Olímpicos. A não ser o dos Jogos Olímpicos, mas efetivamente é uma altura baixa para falar de desporto. No entanto, há algo que tem despoltado a atenção dos mais atentos, para aqueles que gostam do futebol nacional, é que perante este mercado de transferências, perante a pré-época que está mesmo a acabar, para algumas equipas já acabou, como por exemplo o Porto e o Sporting, o Benfica ainda existe mais uma partida, para o Braga já começou a época, mas olhando para esta pré-época, para este mercado, podemos dizer que vem aí um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos? É assim, tudo indica isso, certo? Tudo Sim. indica que as equipas reforçaram-se bem, tudo indica que os 4 clubes estão muito bem engrenados e todos os testes que estiveram até agora na pré-época têm sido bastante bons. Claramente que existe ainda algumas arestas para se limar, mas no entanto podemos olhar para um Benfica que parece ter encontrado o seu lateral esquerdo, que já não precisa ser Fredrik Orsnes, finalmente, Aliás, já não parece precisa terem ser encontrado Orsnes. os seus laterais esquerdos. Exatamente, e o Orsnes finalmente pode voltar àquela que é a sua posição, se bem que ele praticamente não tem posição e é um polivalente. E finalmente o Benfica parece que encontrou também o seu ponta de lança, algo que tanto eu como o Diogo não nos fartámos de avisar e de dizer. Até quando o Arthur Cabral foi contratado nós falámos sobre isso. Exato. Eu precisamente acho que falei aqui sobre no episódio Exatamente. que não teria contratado o Arthur Cabral, teria contratado outro jogador, mas Exatamente, e no entanto o Arthur Cabral até está a jogar bem, saindo do banco. sim, Portanto, até está a ser interessante ver como é que o Arthur Cabral está a faturar. já marcou 2 golos. E tecnicamente o Sport Lisboa e Benfica, a tudo aquilo que se tem estado a apresentar, tem sido uma equipa bastante interessante. Sim. E bastante engrenada. O Sporting, ainda falta ali um reforço de peso para a ponta de lança, mesmo com a saída de Paulinho para o Toluca. Exato, De Renato Paiva. é talvez a única posição e possivelmente um lateral direito. E talvez um central, visto que o Ates saiu. O Sporting também falta alguns reforços, tal como possivelmente o Benfica. Tem apresentado um futebol muito interessante como campeão. Parece que Rubén Amorim encontrou a sua fórmula e finalmente conseguiu estabilizar o seu futebol. No que toca ao Futebol Clube do Porto, com todas as dificuldades que André Vilas-Boas tem enfrentado a liderar os Dragões, parece-me que o Futebol Clube do Porto também encontrou uma fórmula vencedora. Muita aposta na prata da casa e um esforço tremendo para manter os jogadores mais importantes do plantel. Exatamente, Diogo. E o mais interessante disto tudo é os regressados, não só de empréstimo, como também numa suspensão interna. Exato. Ivan Reimer está completamente a reinventar-se agora com o Vítor Bruno, tem feito boas exibições e aquele que já foi o jovem jogador da Liga ao serviço do Famalicão tem estado a demonstrar aquilo que se esperava na primeira temporada no Futebol Clube do Porto com Sérgio Conceição. Exato. Finalmente o Porto a conseguir rentabilizar os jogadores que tinham sido postos à margem pelo treinador Sérgio Conceição, e nota-se outra disponibilidade, outra disposição do plantel perante a saída de Sérgio Conceição e agora com o novo treinador, que era o adjunto principal, Vítor Bruno. No que toca ao quarto candidato, podemos incluir o Braga no lote dos candidatos, Claramente. uma mudança na sua abordagem ao mercado. No ano passado o Braga apostou forte em trazer nomes com alguma já sonantes, como João Moutinho, como José Fonte, o Pizzi, o próprio Pizzi que já tinha vindo, mas que faz parte sim. desse lote, o Zalazar. Portanto, o Braga aparece então com algumas perdas, isso é certo, mas com uma contratações mais cirúrgicas
e diferentes daquilo que tinha sido as contratações do ano passado. E isto também se revela interessante perante uma aposta num projeto, num treinador-projeto, que é o seu novo treinador, Daniel Sousa, que veio do Aroca. Portanto, vamos então partir para a análise a estas equipas de forma mais precisa e tentar entender como é que este mercado tem sido vantajoso ou não para estas equipas. E porque é que, Lídio, eu digo que este poderá ser o campeonato mais competitivo dos últimos anos? Eu acho que não precisamos muito de alongar nesse sentido, visto que todas as 4 equipas estão a demonstrar um grande futebol, têm tido contratações cirúrgicas, como tu tens dito, o Braga, uma abordagem completamente diferente, a ir buscar jovens talentos e a conseguir também muito bem colmatar a saída da Abel Ruiz para o Girona, com o jogador que veio do Girona, incluindo no negócio, que é o Gabri. Sim. Um jogador muito, muito interessante, que tem vindo mesmo a demonstrar todo o seu futebol, mas eu não consigo pronunciar o nome dele. Mas o Braga também foi buscar um lateral esquerdo muito, muito interessante. O Odojek. Exatamente. O Odojek ou o Jagiellonia. Se eu não estou em erro, é lateral esquerdo ou lateral direito, ou joga as duas alas. É um jogador com muito, muito gosto pelo golo, contratado ao campeão da Polónia, e desta ninguém estava à espera. Mas para mim o Braga conseguiu encontrar um jogador muito importante para esta ala, que também já merecia ser reinventada. E também até foi Cristiano Borja o titular do Braga, lateral esquerdo, e o Borja nunca se demonstrou um jogador por aí além, portanto acaba por ser uma contratação muito interessante. O Braga, que teve algumas perdas significativas, desde já Álvaro Jaló, o jogador da sensação, que saiu por 15 milhões de euros para o Atlético Bilbao, e também Rodrigo Gomes, que foi um lateral direito muito bom no Estoril e que sai para o Wolves por 15 milhões de euros. Portanto, o Braga faz 30 milhões de euros em 2 jogadores, e depois já a saída de Al-Musrati por 11 milhões de euros para o Besiktas, a saída do Abel Ruiz por 9 milhões de euros para o Girona e a saída do Tiago Gai para o Aroca por 200 mil euros. Este foi o dinheiro que o Braga fez, que é um dinheiro muito importante para a equipa do Braga, que obviamente, como todas as equipas em Portugal, é necessário vender. São equipas que vivem das suas boas vendas, e o Braga já encontrou esse modelo de clube grande em Portugal, que é a saída de jogadores importantes, mas que têm que ser colmatados com contratações mais cirúrgicas, e isso foi o que o Braga fez neste mercado. Exatamente, e o Braga tem tido aqui uma abordagem completamente diferente neste mercado, até porque nós não podemos nos esquecer que o Braga tem sido um clube que, economicamente e financeiramente, tem sido muito bem gerido por António Salvador. Não nos podemos esquecer que nestes últimos 3 anos vários jogadores do Braga já saíram por muitos milhões, e eu digo aqui Vitinha, ponta de lança português, que neste momento está no Génova, e por si só até foi uma grande contratação do Marselha na altura, mas o Marselha, parece que o projeto do Marselha tem vindo a ser reestruturado época após época, e agora até podemos dizer que com o Roberto De Zerbi até poderá vir a ser melhor. Mas Vitinha, na altura em que é vendido e muito bem para o Olympique Marselha. Antes disso, temos David Carmo. Tens David Carmo, tens isso, também tens as saídas na altura dos jovens, o Pedro Neto, que saiu com outro jovem, que foi por 30 e tal milhões. Portanto, o próprio Paulinho. Sim, o Paulinho, que sai por 16 milhões. O Gaio até. Sim. O Palhinha foi por empréstimo. Não, o Palhinha foi por empréstimo. O Braga aí não teve nenhuma forma. Mas o Braga sai José Fonte. O José Fonte saiu a custo zero, não renovou. Vai para o Casa Pia. E vai buscar um jogador muito interessante, que é a contratação mais sonante a nível de dinheiro. Eu tenho aqui 2 contratações-chave que eu vou destacar no Braga, que é o Bright Arrembi, o central do Hannover, apenas 21 anos, alemão-inglês, 6 milhões e 200 mil euros, e um central extremamente promissor que o Braga vai capturar para dar a plataforma ideal para crescer. E foi formado no Bayern Munique, temos que ter isto em conta. Bright Arrembi é sem dúvida um jogador muito, muito interessante. É um central que vai dar a consistência necessária ao Braga, que foi um grande problema na época passada. Parecia que o Braga não tinha centrais que conseguissem assumir por completo tudo aquilo que o Braga necessitava, e agora com um jogador como este, vindo do Hannover 96, uma equipa histórica da Alemanha, mas que nos últimos anos tem passado mais tempo na segunda Bundesliga. No entanto, acho que esta contratação é muito importante para a equipa do Braga. A outra contratação, Diogo, que eu destacaria, também é central e veio do Nice, no entanto teve emprestado, foi ao Aroca, que é Robson Bambu.
um jogador muito, muito interessante, que também parece que nesta temporada o Braga viu qual é que era mesmo os seus erros e foi contratar centrais interessantes, um promissor, o outro já com provas dadas na Liga Portuguesa, e também muito um pouco à imagem daquilo que Daniel Sousa fez no Aroca, que era manter uma equipa muito boa ofensiva, mas que a defesa também foi muito importante para que a equipa do Aroca na época passada tivesse uma boa consistência ao longo da temporada, visto que até não começou da melhor forma, mas depois conseguiu lá acabar com um brilharetezinho, podemos dizer, que conseguiu não alcançar a Europa, mas ainda conseguiu escalar grandes lugares na Liga. Por si só, quem qualificou-se também para a Conference foi Vitória Guimarães. Sim. Que nós aqui não vamos nos alongar muito, mas... Até porque eu ainda não acabei com o Braga. Exatamente, mas vamos passar aqui para o Braga. Sim, o Braga que tem para mim outra grande contratação, que é João Marques, o jogador do Estoril que se destacou na época passada e que o Braga vai resgatar por apenas 3.500.000 euros. Uma grande contratação do Braga que para mim será a grande substituição de Álvaro Jaló e que será sem dúvida um ponto importante nesta equipa do Braga para dar um passo em frente. A saída da Abel Ruiz também é interessante, Lídio. É que Abel Ruiz sai, Banza fica, mas o Abel Ruiz sai e foi o titular na parte final da época, e há aqui dois jogadores que o Braga vai buscar para substituir. O primeiro é Amin El Kouazzani, o jogador marroquino que vem do Gangamp, da Ligue 2, e que faz na época passada 12 golos e 5 assistências em 39 jogos. Já o outro jogador que o Braga vai buscar, que é Roberto Fernandes, vai buscar ao Málaga, marcou 20 golos na época passada e fez uma assistência em 40 jogos pelo Málaga. Portanto, vai buscar dois jogadores que em conjunto fizeram 32 golos na época passada. Será que isto vai se traduzir em golos na Liga Portuguesa? Esperemos que sim, pois, aliás, porque o Braga, se alguma coisa que temos vindo a habituar nestes últimos 3 anos, é que é uma equipa goleadora. Defensivamente pode demonstrar alguns erros e acho que a equipa de António Salvador conseguiu aqui muito bem talhar uma equipa em que não foi buscar jogadores sonantes a nível de jovens promessas, como tu falaste, o Bright Arrembi e o Tiago Helguera, um grande jogador uruguaio que tem um grande ceiling. 18 anos apenas. E que, se eu não estou em erro, jogou muito bem pela seleção uruguaia nas camadas jovens e tem feito um grande trabalho. Agora, veremos como é que o Braga vai jogar. Tem tido uma pré-época muito interessante, já demonstrou aqui grandes rasgos, mas vamos ver como é que vai ser o Braga Daniel Sousa ao longo da época, porque é isso que é a chave. Tem boas contratações, veremos se vai aproveitá-las da melhor forma. É um treinador completamente diferente de Artur Jorge, é um treinador que aposta muito na ofensiva, mas consegue manter uma solidez defensiva muito boa. Vimos isso no Aroca, veremos se agora no Braga vai conseguir se destacar nesse sentido, visto que nós não vamos alongar muito nesta equipa, que é o Guimarães, mas que foi buscar também o treinador sensação da Liga, a meu ver, que é Ricardo Borges do Moreirense. Sim, sim. E que tem tido uma equipa também muito coesa e muito interessante, utilizando a prata da casa e algumas contratações cirúrgicas que também conseguiram ir buscar. Portanto, o Guimarães em si, mesmo não alongando aqui, também poderá ser uma equipa interessante, visto que a última parte da época no ano passado teve a rivalizar e muito com o Braga. Sim, acabou por não conseguir chegar ao quarto lugar, mas esteve muito próximo e esperemos que o Guimarães consiga chegar à fase da Liga, da Conference League, e possa continuar a dar pontos à Liga Portuguesa, que vai ser muito importante estas equipas agora fazerem o mesmo que aconteceu na Liga Holandesa, que era as grandes equipas a pontuarem e a levantarem a Liga. Agora é o que vai ser necessário. Passando então para o terceiro classificado do ano passado, nós vamos subir as posições, que é o Porto. O Porto é uma equipa que não mexeu muito no mercado, até devido às restrições financeiras que já foram faladas por toda a gente. Portanto, também não vamos alongar nessa parte, mas podemos falar no Porto, que foi pela prata da casa, Lídio. E tecnicamente... As saídas são a nível financeiro, mas dos salários. Sai Pep e Taremi, que são as duas grandes saídas, e as entradas... é Rodrigo Mora e Vasco Sousa, tecnicamente, e David Carmo. E tecnicamente a única contratação de transferência mesmo consumada é Francisco Conceição, porque foi ativada a opção de compra. Mas para todos os efeitos,
acho que o Porto está a fazer exatamente aquilo que já deveria ter feito, que é uma reestruturação dentro do seu próprio plantel. E Diogo Rodrigo Moura é um jogador muito interessante. Não sei se vai ter todas as oportunidades neste Porto Vítor Bruno, mas é um jogador que tem vindo a fazer grandes épocas nas camadas jovens do Porto, já fez uma boa época também, mais, com um nível mais alto, e se calhar vai ser um jogador que o Vítor Bruno vai querer incluir dentro do seu 11 inicial e dentro da equipa principal, também para dar minutos ao jovem jogador. Outro jogador que para mim terá mais preponderância dentro desta equipa do Porto, e que já devia ter tido mais preponderância na época passada, é Gonçalo Borges. Sim, Gonçalo Borges parece também ser o grande reforço, tendo em conta que está a fazer uma grande pré-época. Agora no jogo de apresentação foi uma peça preponderante, já nos jogos anteriores, embora se fale na sua possível saída Para o Estrasburgo por 8 milhões de euros, parece-me que Vítor Bruno está encantado com o extremo, que já no ano passado tinha começado bem a época e depois desapareceu. Mas foi uma época muito atípica. O Porto perdeu muitos pontos, houve muitos problemas com o treinador e com os jogadores. Portanto, parece-me ter sido o fim de ciclo anunciado já há algum tempo para Sérgio Conceição, e que saiu também de forma conturbada do Futebol do Porto, e parece-me que este era o passo necessário para o Porto poder estabilizar e focar-se naquilo que é esta época 24-25. Jogadores como Rodrigo Moura, como o Vasco, como o Gonçalo, que vêm da formação, vão ser importantes. O próprio Francisco Conceição. Sim, o Francisco Conceição. Também existe o Gabriel Braz, que Exato. é também um grande central. O Porto vai ter que utilizar a prata da casa para poder se destacar. E isso parece mais do que óbvio, que o Porto vai se focar nestes jovens para poder criar um grupo competitivo. E o Porto precisa muito ficar nos dois primeiros. Lembrar que o Porto precisa do dinheiro, e se o Porto este ano não se consegue estabilizar nos dois primeiros, vai-se atrasar ainda mais para o Benfica e para o Sporting, que parecem nesta pré-época fortíssimos. O Porto também, e é aí que eu estou bastante curioso para ver como é que vai correr esta época, porque parece-me que os 4 primeiros tiveram uma abordagem muito cuidadosa. O Porto utilizar as suas camadas jovens, Exatamente. o Braga mudar a sua estratégia de contratação, a sua política de contratação, e ir buscar jogadores que tiveram boas épocas no ano passado, e dar-lhes continuidade numa equipa estável, com uma mistura de juventude e de experiência. Jogadores como o Bruma, como o Pizzi, como o João Moutinho, vão ser jogadores que vão dar a experiência necessária aos novos jovens para explodir na equipa do Braga. O Porto vai buscar, tenta garantir ao máximo a manutenção dos jogadores que já conhecem o clube da época passada, jogadores que até eram patinhos feios, como o Gruitch, como o Fran Navarro, como o Tony Martínez, o Ivan Raime, o David Carmo, e ficam para tentar valorizar. E depois jogadores que vêm da formação, como o Rodrigo Moura, o Martim Fernandes, o Gabi Braz, o Vasco Sousa, jogadores que vêm então da formação do Porto, para tentar criar ao máximo aqui uma base de jogadores com o ADN Porto, que é sempre muito importante falar. E exatamente, Diogo, eu acho que é isso que, por acaso, interessantemente, parece que nós estamos a falar um pouco aquilo que nós falámos há um ano atrás, quando fizemos o rescaldo das transferências, do mercado de transferências. É um pouco aquilo que nós estamos sempre a falar, que é o ADN do Porto tem que ser mesmo notado esta época, seja com jogadores da casa, ou seja com jogadores mais experientes que consigam incutir isso nos jovens jogadores. Agora, também temos aqui um asterisco neste Porto. Este Porto ainda não vendeu jogadores nenhuns esta temporada. Vender, a saída de jogadores, monetária. Portanto, ainda pode haver saídas, e Diogo, arrisco-me a dizer que poderá mesmo haver saídas até o último minuto do mercado, o que pode não ser bom para o Porto, porque existe pelo menos 4 jogadores ou 5 jogadores que podem ser vendidos, e ser vendidos por bom dinheiro. O primeiro é Diogo Costa. Que esse é o mais óbvio. É o mais Depois óbvio. do Euro, então, parece-me que 60 milhões fácil, parece-me que o Porto consegue encaixar. O segundo é Francisco Conceição. Um jogador que tem uma cláusula de 45 milhões durante algumas semanas, penso eu. Acho que agora já vai ser 45 milhões esta Então época. pronto, 45 milhões, e que se eu fosse ao André Vilas Boas, se ele não saísse, tentava logo
a renovar com o Francisco Conceição, com uma revisão salarial, talvez, se o Porto fizer dinheiro e conseguir suportar isso, revisão salarial e aumentar a cláusula, porque é um jogador que vale claramente mais do que 45 milhões e que o Porto poderia vender por 60, 70 ou 80. E cresceu muito, Diogo. Sim, Nota-se sim. mesmo que a própria mentalidade do Francisco Conceição, das primeiras vezes que nós vimos ele no Porto para esta segunda época mesmo em equipa sénior, é um jogador que transformou-se mesmo a nível de mentalidade, ainda tem muito que aprender. No entanto, já mesmo até dentro da seleção no Euro, foi dos poucos pontos positivos que até acabou por aparecer. Sim, sim. Foi vertiginoso, foi ágil, teve velocidade, conseguiu demonstrar a sua paixão, e é isso que nós vemos em Francisco Conceição. É um jovem que ama aquilo que faz, e nota-se isso a qualquer momento que ele está dentro de campo, e é um jogador decisivo. Os outros três jogadores, PP, Evanilson e Galeno, são os 5 jogadores do Porto que eu vejo a sair do Porto e o Porto a conseguir lucrar. Agora, no entanto, se esses 5 jogadores também saem, também é muito complicado colmatar. É muito Parece-me que complicado. a mais óbvia para o Porto sair seria PP. É um jogador que já atingiu os 27 anos, que ainda tem mercado, ainda o Porto ainda conseguiria valorizar com 30, ou proposta de 30, 40 ou 50 milhões, e que daria para dar alguma estabilidade ao Porto, que sabendo aqueles que são os entraves financeiros, que até ao final do ano tem uma dívida muito grande para soldar, o Porto precisaria obviamente aqui de vender, e vender rápido. Ainda não vendeu. Parece-me ser um esforço herculeano de André Vilas-Boas, que teve a andar a reestruturar dívidas e propostas e N coisas que tem feito para tentar manter ao máximo o plantel. Mas parece-me que Vítor Bruno vai ter mesmo que fazer um milagre com muito pouco. E se o Porto quer ainda contratar um ou outro jogador, acho que vai ter que vender. E a saída de Diogo Costa, PP ou até mesmo Francisco Conceição ou Galeno parece-me ser cada vez mais óbvio. E se o Porto tiver mesmo realmente que vender, eu penso que André Vilas-Boas está a cometer um erro ao arrastar ao máximo essa possibilidade. Não, sem dúvida. Eu acho que André Vilas-Boas precisa de vender e vender rápido, e por mais que custe, Diogo Costa é o ativo com mais saída dentro deste mercado, e possivelmente conseguiam vendê-lo por 70 milhões, 80 milhões, por visto Parece-me que é um que 60, guarda-redes. acho que é o valor. Eu acho que podia vender por mais, visto que Diogo Costa é mesmo, sem dúvida, se calhar... É o guarda-redes mais valioso do planeta, mas é por 60 milhões, exatamente, Exato. pelo Instituto de Estatística, não sei o quê. É pela CMV, estou a brincar, Transfer Market. Mas pelo Transfer Market é menos. Acho que pelo Transfer Market até é menos. O Diogo Costa é avaliado em 60 milhões de euros, e penso que seria um negócio bastante vantajoso para o Porto vender o guarda-redes por 60 milhões. O Porto que tem guarda-redes como o Cláudio Ramos, Samuel Portugal, o Gonçalo Ribeiro ou o Diogo Fernandes, que são guarda-redes cotados, e se calhar o próprio Cláudio Ramos poderia ser titular na época do Porto. E já merecia um pouco. Cláudio Ramos já merecia. Já fez muito estando a suplente, e ele que era um dos melhores guarda-redes do campeonato português. Estava no Tondela. Estava no Tondela e foi chamado à seleção no Tondela. Portanto, nós estamos a olhar aqui para um ativo, para uma posição em que o Porto pode estar minimamente descansado. Se não funcionasse, pronto, ok, mas ao menos já teria o dinheiro que o Porto precisa. Mas penso que esta época do Porto ainda precisa de encontrar um adversário, e a Supertaça vai ser isso, que demonstre como é que o Porto se comporta contra equipas de nível mais alto. Esta pré-época o Porto enfrentou equipas com um nível bastante inferior àquilo que é a normalidade. Portanto, penso que o Porto vai precisar de corresponder na altura certa, e essa é já a Supertaça dia 3. E o mais interessante é isso que tu estás a dizer. O próximo teste é contra o primeiro lugar, a equipa que ficou em primeiro lugar. Exato. O campeão, o Sporting Clube de Portugal, que por sua vez também não tem tido grandes reforços, não teve assim também uma grande incursão de recursos. Não, eu não estou a dizer, estou a falar só ao ponto na Supertaça, em que são duas equipas muito interessantes que ainda se vão disputar, e veremos como é que vai acontecer. Falando do Benfica, foi o clube que se mais reforçou em Portugal. Como sempre. Foi o clube que mais reforçou, e porque precisava. As saídas do Benfica ainda não saiu nenhuma por dinheiro. À partida, João Neves irá sair por 70 milhões de euros. Mas temos então a saída de Rafa e de Di Maria. Mas Di Maria, em princípio, vai renovar com o Benfica. Mas a saída de Rafa, que é a grande saída do Benfica, que precisava de ser colmatada, e parece-me que não vai ser colmatada, porque o Benfica encontrou a nível interno
essa substituição. Já as posições que estavam mais deficitárias, que era as laterais e a ponta de lança, o Benfica foi resolver a questão de forma bastante rápida. Ora, a grande contratação do mercado, Vangelis Pavlidis, 18 milhões de euros, está a fazer uma pré-época absolutamente estonteante, 7 golos já apontados. No último jogo marcou 2 golos, marcou nos 2 jogos da Luz, marcou 3 golos. Já partiu um polegar. Já partiu o polegar e recuperou em tempo recorde. Foi um jogador que nós dissemos que deveria ter sido a contratação do ano passado. Era entre o Vangelis Pavlidis e o Santiago Giménez. O Santiago Giménez era um jogador que ia custar para cima de 30 milhões, perto dos 40. Pavlidis custou menos de 20. Custou 18 milhões de euros. Ainda com alguns objetivos, mas mesmo assim, sim, 18 milhões assim, pronto. Mesmo que passe os 20 milhões de euros, o Pavlidis é um jogador muito mais barato do que o Santiago Giménez. Com 25 anos foi o melhor marcador da Eredivisie. Fez uma época incrível no AZ Alkmaar. Já vem há 3 épocas a marcar muitos golos. Acima de 20 golos. Acima de 20 golos, e vou verificar agora. Mas é, de facto, um jogador que entra em tudo aquilo que o Roger Schmidt pede. É um jogador que pressiona muito bem, é um jogador que tem uma capacidade de golo, um faro de golo muito bom, um jogador que na combinação, e isso tem sido visto nesta pré-época, a sua capacidade de vir atrás buscar jogo, de combinar com os colegas, de criar situações para ele próprio, é um jogador que encaixa que nem uma luva naquilo que Roger Schmidt pede. E isso melhorou substancialmente o jogo do Benfica. Não, sem dúvida. Vangelis Pavlidis é um jogador que nós já tínhamos referenciado. É um jogador muito interessante, é muito completo. É, se calhar, o substituto ideal do Gonçalo Ramos, que o Benfica andou à procura durante praticamente uma época. Um ano à procura do substituto ideal de Gonçalo Ramos. Não é um jogador igual ao Gonçalo Ramos, vamos deixar já aqui bastante claro. É um jogador é um jogador que tem uma capacidade de golo superior ao Gonçalo Ramos. Não, sem dúvida. O Gonçalo Ramos não é conhecido por ser um finalizador, é conhecido por ser um jogador que faculta mais jogo de equipa. Pavlidis é goleador nato e é um jogador que também facilita a entrada dos outros jogadores. Se eu tivesse que comparar a um jogador do campeonato português, não é o mesmo estilo de jogo, mas tem praticamente o mesmo impacto, é mesmo a Gyökeres. Os jogadores têm o mesmo impacto. Não é o mesmo estilo, mas é o impacto que têm dentro da equipa. Enquanto o Gyökeres joga muito bem com um outro ponta de lança a ajudá-lo. E curiosamente também, o Pavlidis também, porque Marcos Leonardo tem sido o titular, o médio ofensivo titular, segundo avançado, que tem combinado muito bem com o Pavlidis, embora o Pavlidis no último jogo tenha jogado com Prestiani nas suas costas e tenha ainda feito uma exibição ainda melhor. Mas lembrar, o Pavlidis nos últimos 3 anos no AZ Alkmaar marcou 25, 22, 33. Portanto, acima dos 20. No ano em que marcou 22 fez 12 assistências. E nos anos anteriores, no Wilhelm II, marcou 13 e 14 golos. Portanto, numa equipa com menos capacidade ofensiva, marcou 13, 14. Numa equipa que nos últimos anos tem sido uma equipa bastante interessante na Eredivisie, marcou mais de 20 golos, tendo mesmo passado a barreira dos 30 golos no último ano e ter sido o melhor marcador da Eredivisie. E agora chega ao Benfica e em 5 jogos de pré-época faz 7 golos. Um jogador que tem sido o mais querido dos adeptos, sem dúvida, nesta pré-época, tem mostrado porque é que foi contratado e ser de facto a contratação que pode ser o game changer para aquilo que é o futebol de Roger Schmidt. Outros game changers, Lídio, é o facto de o Benfica ter resolvido o problema à lateral. O problema à lateral esquerdo, para mim, Diogo, com o Antunes Germânico. Não a nível de estilo de jogo, mas são muito semelhantes a nível este tem um bocadinho mais facial. Cabelo. E mais barba também, mas é muito semelhante. Que é um viking à Alemanha. Foi Jan Niklas Best. Exato. Que é um jogador que, interessantemente, nas últimas 2 temporadas no Heidenheim, a equipa sensação da Bundesliga, jogou a extremo. Sim. Muito interessantemente, este jogador jogou a extremo. E, no entanto, esta temporada foi oferecido ao Braga. E o Braga decidiu que 6 milhões era demasiado por Jan Niklas Best. E o Benfica foi contratá-lo por 8. Exato. Portanto, mesmo assim, menos do que o Jurasek. E já fez mais. Porque Jan Niklas Best é o Antunes Germânico
E vamos cá ver uma coisa, o Antunes, isto não é uma má comparação, porque o Antunes foi um jogador muito preponderante vários anos no Málaga. Sim. O Málaga que também... lembrar, o caso de Jan Nicolas Best é um jogador que saiu da formação do Dortmund, nunca foi apontado para grandes voos, mas estabilizou-se no Heidenheim. O Benfica aparentemente já estava há um ano a avaliar o jogador vai para o Heidenheim na Bundesliga e faz uma grande época. Heidenheim que foi mesmo a sensação da Bundesliga este ano, porque vai à Conference League. Sim, vai à Conference League. Mas entre o Heidenheim ir à Conference League e o Leverkusen ganhar o Bundesliga, tenho que dizer que era mais far-fetched dizer que o Heidenheim... Sim, que foi a primeira temporada. Exato. Melhor que isso era ter feito aquilo que o Wolfsburg fez, ser campeão da segunda Bundesliga e no ano a seguir subir e ser campeão da Bundesliga. Esse feito acho que nós nunca mais vamos ver. Isso nunca vamos ver, mas a questão Jan Nicolas Best é um jogador que aos 26 anos, 25, mas acho que faz 26 este ano. É rápido, é veloz. É um jogador rápido. É ofensivo. É um jogador muito agressivo. A nível defensivo tem-se provado bastante seguro para aquilo que vai ser o nível da nossa liga. E é um jogador que tem combinado muito bem. O nível mais forte que ele tem é nas bolas paradas. Já marcou um gol de livre. A nível de canto, consegue bater todas as bolas para o mesmo sítio, com uma precisão absolutamente incrível. É um jogador que vem dar aquilo que o Benfica tem sofrido nas bolas paradas, que é ser extremamente ineficaz nos cantos e livres, e a Nicolas Best vem dar também um upgrade nesse sentido. É o substituto ideal de Grimaldo. Sim, é um jogador que é muito semelhante ao Grimaldo. Tirando o facto que defensivamente é muito melhor. Talvez, sim, também. Embora o Grimaldo tenha melhorado a passos largos a nível de defensivo nos últimos anos. Mas Jan Nicolas Best demonstra ser mais sólido nesse sentido. Depois temos a questão Carreras, que é um jogador que vem por 6 milhões e que claramente é um jogador que está acima dos 6 milhões. É um projeto de lateral que tem feito uma pré-época brutal. E neste momento é uma dúvida mesmo. O Best e o Carreras é uma dúvida. Porque o Carreras veio para ser o suplente, obviamente, e já demonstra capacidade para ser titular na grande maioria dos jogos do Benfica, tendo demonstrado uma ligação muito boa com os colegas. Tem 6 meses de avanço em relação ao Best, é bom lembrar isto, e tem sido bastante interessante como lateral nestes jogos de pré-época. Portanto, o Benfica resolve a lateral por 14 milhões. 6 milhões de um, 8 milhões de outro. O Benfica resolve a lateral pelo dinheiro que gastou no Jurasek. E o mais interessante também, Diogo, é que o Benfica parece já ter resolvido a saída de João Neves. Sim. A custo zero, com Leandro Barreiro. Exato. Tem-se demonstrado ser um jogador preponderante no bem-campo do Benfica e que o Diogo... Quem não estava à espera disto? Assim, tu obviamente já conheces o Leandro Barreiro. Eu também já conhecia o Leandro Barreiro. Mítico jogador do Luxemburgo. O melhor jogador, talvez o melhor jogador luxemburguês de sempre. Possivelmente. Lenda sim. do Mainz, um jogador que se destacou no Mainz e que para quem viu alguns jogos do Mainz já sabia o que é que poderia contar com Leandro Barreiro. E todos aqueles que foram especialistas em Leandro Barreiro acertaram na Mouche, tal como eu acertei na Mouche para o Pavlidis. Quem era especialista no Leandro Barreiro acertou na Mouche. É um jogador com um pulmão brutal, é um jogador de choque que está em todo lado. E quando eu digo em todo lado, é um jogador que consegue aparecer em qualquer parte do campo para fazer um corte, para avançar. É um jogador que na transição é brutal, seja defensivo como ofensivo. Um jogador muito rápido e que, para o gegenpressing de Roger Schmidt, parece que foi feito ao detalhe. É um box-to-box moderno. Porque ele é um jogador que não só consegue destruir jogo, como consegue construir e como ainda consegue pôr passes onde não existem. Ele, para mim, Diogo, consegue ter todas as características que eu acho que o Roger Schmidt quis e todos os outros treinadores do Benfica quiseram naquilo que era Julian Weigl. Sim. Exatamente. Apesar de ser jogadores diferentes, eu continuar a gostar bastante de Weigl, e Weigl é um jogador muito interessante. Agora, Leandro Barreiro é um jogador muito intenso dentro de campo e é isso que o Benfica vai precisar nesta época e sempre precisou, que é jogadores com intensidade. Se eu acho que existia a maior crítica minha ao Benfica de Roger Schmidt, depois da saída de Enzo Fernandes, foi a perca de intensidade que existia dentro de campo. O Benfica jogava, mas não, se perdesse a bola parecia que não respondia.
Sim, a Agora, pressão era ineficaz. agora é completamente diferente e Leandro Barreiro veio ser uma lufada de ar fresco e digo-vos já, meus amigos, Leandro Barreiro e Florentino Luís no mesmo meio campo podem dizer que são jogadores semelhantes, mas não. Não Não. são jogadores muito São jogadores diferentes. diferentes. E toda a gente tem dito que não casam, mas eu continuo a dizer que casam perfeitamente. Eu acho que a debilidade de um Mas completa a única, o outro. estes dois jogadores só vão casar tendo um jogador mais à frente, como Prestiani, por exemplo, porque é um jogador de ligação. Ou mesmo Ah, Coxo, um jogador o também de Coxo, ligação. eu até diria que para certos jogos o Florentino ou o Barreiro vão ao banco e o Coxo vai recuar para jogar a 8. E eu acho que isso é uma coisa que o Benfica agora vai ter que pensar muito bem, porque mais uma vez é a equipa com um plantel mais profundo da liga e é. Mas eu acho que este ano é que realmente é o plantel mais profundo da liga. Mas não é só, não era esse ponto que eu ia chegar. Eu ia chegar por favor, todos os treinadores que têm um plantel profundo façam exatamente aquilo que o Pep Guardiola faz no Manchester City, que é o mesmo 11 inicial não tem que jogar todos os jogos. Pode haver uma rotatividade de plantel. E é isso que faz as equipas serem vencedoras e manterem-se depois para outras competições com mais armas. E é isso exatamente que o Benfica vai ter que fazer, da mesma forma que uma das maiores críticas que eu tenho ao Sporting é a falta de profundidade de plantel. Sim. Apesar de ter-se aguentado uma época inteira com um jogador que é um alien na Liga Portuguesa, Exato. que é Vitória Oqueras, mas isso é outra questão. Agora, o Benfica, Diogo, tem jogadores muito interessantes e ainda não falámos da possível adaptação de Benjamin Rollheiser ao Aliás, centro do campo. Não é a única adaptação, é que aliás o Benfica parece-me que algumas debilidades e alguns possíveis reforços foram encontrados dentro do plantel. Tem o próprio Tiago Gouveia para lateral direito. Tiago Gouveia, que não começou bem a lateral direito, é certo, mas que nos últimos jogos tem vindo a demonstrar mais preponderância na equipa e à vontade maior. Parece-me que Roger Schmidt está extremamente satisfeito com ter Tiago Gouveia como suplente a lateral. E isso parece-me que até janeiro é possível de ser testado, porque no Campeonato Português não dará muitos problemas ao Benfica em ter o Tiago Gouveia como lateral, caso o Bá não esteja apto. O problema é jogos de Liga dos Campeões, em que obviamente o Tiago Gouveia não será o lateral ideal. Tem que, Mas ter depois- tem que ter mais jogos a jogar como lateral direito Sim, para se adaptar, exatamente. claramente. Mas depois existe aquela questão que é a questão médio. O Benfica precisa de um médio criativo que não tem nesta altura no plantel, para além de Coxo, e que Rolaiser aparece como esse médio a jogar no duplo pivô. E que infelizmente lesiona-se para o Benfica, lesiona-se, mas parece-me já está perto da recuperação, tal como o próprio Sheldrup, que no jogo em que fez um jogo mais vistoso se lesiona, e parece-me que no entanto o Benfica não vai desistir de Sheldrup. E a questão de ter extremos a mais parece-me ficar resolvida com o facto de pegarem alguns desses extremos, como Prestiani, como Rolaiser e como Gouveia, e destacar para outras zonas do campo. Se bem que Prestiani também é um jogador muito interessante na ala e se calhar ainda vamos a ver ele e Scholzdrup os dois a jogarem na ala e vão se destacar sem dúvida. E olha, esse é outro problema, outra dor de cabeça para Roger Schmidt. É que Prestiani era o emprestado, era o óbvio jogador a ser emprestado, e neste momento está, se não é titularíssimo, é um jogador claramente de rotação que neste momento haveria um autêntico cataclismo nos adeptos se a Prestiani fosse emprestado, tendo em conta a brutal pré-época que está a fazer. Exatamente, e acho que é isso que também tem de se ver. Há jogadores que à partida o Benfica ou outros clubes podem pensar, ele é jovem, se calhar ser emprestado vai ser minutos, mas que na pré-época está a resultar, não se pode se emprestar, a não ser que se empresta a um clube do mesmo nível, mas mesmo assim para isso já devia ter feito a pré-época com esse clube. Exato. E para este ano, e neste momento, está a fazer uma boa pré-época com o Benfica, está-se a destacar. Também temos de ter aqui uma coisa em conta: a falta de Di Maria neste Benfica não está a ser sentida em lado algum. Eu penso que Di Maria só pode entrar neste plantel caso seja um jogador para ter um papel de líder de balneário. É um jogador que vai ter que ter um plantel muito reduzido. Um papel muito reduzido. Não é um plantel, não é o plantel. Exato. É um jogador que, para ser importante neste plantel, é um líder de balneário, passar experiência a jogadores como Rolaiser, como Prestiani, como Sheldrup. É um jogador que vem dar, se calhar, algo mais em jogos
de bloco baixo, em que a bola não quer entrar e que precisa de critério no passe e no remate? Di Maria. Não, e que fisicamente é melhor para Di Maria aparecer nesses jogos porque vai aparecer fresco. Exato. E É um jogador que tem que ser utilizado como um joker e não como o go-to, como o titular. Exatamente. Neste momento, David Neres fez uma boa pré-época. João Mário fez uma boa pré-época e jogou a extremo e fez um jogão, fez uma primeira parte brutal na frente ao Feyenoord. Esteve nos 3 primeiros golos, nos 2 primeiros golos, em combinação direta, inclusive com uma assistência. Portanto, é um jogador que também mostrou a sua capacidade para jogar em todas as posições do meio campo. Tem Prestiani, tem Schellsdrup, que infelizmente teve a lesão para si e que parece ter perdido ali um bocadinho o comboio, mas o Benfica ontem deu uma entrevista antes do jogo começar, quase dando aquela moral ao jogador do tipo, nós não estamos a abandonar, portanto não te preocupes. Isso é importante para os jovens jogadores, nós também temos de ter isso em conta. E o Benfica tem um plantel cheio de jovens jogadores e também vai precisar de jogadores experientes. E não está cá o Otamendi ainda, já voltou o António Silva. O Benfica tem jogado com o Morato e Tomás Araújo, que também vão ser boas Aliás, apostas. Tomás Araújo, outra grande pré-época, e parece-me que neste momento é o titularíssimo de central, até porque quem tem saído para entrar António Silva é o Morato. E veremos mesmo se vai manter esse papel. No entanto, Diogo, se há uma equipa que também tem feito uma grande pré-época, é o campeão. O campeão, o Sporting, que está a fazer um excelente início, uma excelente pré-época, já acabou a pré-época, agora vai para a Supertaça, e é uma equipa que, com as saídas importantes de Paulinho, de Coates, esta equipa vai-se... Adan também. E Dadan, e Luís Neto. Vai-se reforçar com Debast, com Kovacevic, o guarda-redes que veio do Racal. Debast, que é a grande contratação do Sporting até agora, vindo do Anderlecht. E parece-me que o Sporting neste momento está a precisar de um lateral direito titular. E de um ponta de lança também. E de um ponta de lança suplente. Existe a novela Ioannidis. Onde é que estás, Ioannidis? Estás onde? Estás onde? Porque o Ioannidis é uma novela já longa. É um jogador que parece que é um pedido expresso de Rubén Amorim, mas que sem a venda de Gyökeres não faz muito sentido gastar 25 milhões de euros ou mais, porque é o que o Panathinaikos aparentemente está a pedir, e o Panathinaikos que quer aumentar em 3 vezes o salário do Ioannidis para o manter mais um ano. Parece-me que gastar mais do que se gastou em Gyökeres num jogador para ser suplente do Gyökeres não parece ser uma jogada inteligente por parte do Sporting, especialmente tendo em conta que poderia, por se calhar, ir buscar um jogador como Cristo Gonzalez. E falaste em Cristo Gonzalez e eu ia falar em Rafa Morrica, que foi para o Alçade. Antes de qualquer um dos grandes clubes portugueses terem conseguido ir buscar a Rafa Morrica, que sem dúvida, na minha ótica, casaria muito bem com Gyökeres. Exato. Um jogador rápido, é um jogador veloz. Tu falaste em Cristo Gonzalez, nós podemos falar em outros grandes jogadores que nem estão na Liga Portuguesa, que, a meu ver, também poderiam dar uma grande amplitude a esta equipa do Sporting, e que parece que não é exatamente isso que o Sporting está à procura. Temos que ver que o Sporting, na época passada, eu admito, critiquei bastante a forma como é que o Sporting olhou para o mercado, fez contratações chaves, mas no entanto não teve profundidade do plantel. O Sporting depois escalou-me, foi campeão e teve uma grande época. Esta temporada vamos ter mesmo que ver o que é que o Sporting vai fazer. Eu acho que, por exemplo, a lateral direita, pelo dinheiro que o Wolverhampton deu por Rodrigo Gomes, o Sporting podia ter dado. E teria sido um reforço muito interessante. Embora ainda exista a questão Ivan Fresneda, que foi a certa altura o lateral direito mais promissor do mundo, mas fez uma época muito fraca. E lesionou-se também. Com a lesão, não conseguiu corresponder. Parece-me que Ricardo Gai vai voltar a ser o lateral direito titular. Saint Just, entretanto, lesionou-se. Outra vez. Na questão de guarda-redes, parece-me que Kovacevic será o titular. No entanto, será o guarda-redes ideal para o Sporting? Ainda não se sabe. Há muita gente a dizer que sim, mas as suas prestações têm sido hit and miss. Logo o primeiro jogo da pré-época ficou um bocado a desejar a sua participação. Portanto, o Sporting ainda vai ter que se ver ao longo da época. Não existe uma certeza
nas contratações do Sporting ainda não existia uma certeza em relação à substituição direta dos seus antecessores. No ano passado, Hjulmand e Gyökeres provaram logo desde o início que eram jogadores fulcrais. Sem dúvida, e foram jogadores que vieram para ficar e Exato. neste momento são os jogadores mais valiosos que o Sporting tem, além de Pedro Gonçalves também, que é um jogador preponderante, mas a meu ver, dizes Kovacevic, eu digo Franco Israel. Franco Israel, apesar de tudo, é um guarda-redes que tem vindo a crescer bastante no Sporting, e depois também da reta final que ele acabou por ter, na reta final que não, mas ao longo da época foi um guarda-redes muito preponderante, e acho que é um jogador promissor e merecia, pelo menos no início da época, visto que ele conhece melhor os seus colegas de equipa, dar essa oportunidade a Franco Israel de conseguir se destacar, porque ele é um bom guarda-redes. Sim, Tem que crescer mais, é um mas é um bom que o guarda-redes. Sporting podia ter aproveitado para esta época, mas parece-me que de facto é um guarda-redes que não está ao nível dos rivais, onde tem Trubin e Diogo Costa, e o próprio Porto tem várias opções. O Benfica esta época parece-me que Samuel Soares faz um início de pré-época muito bom, embora Trubin seja o titular, óbvio, embora Samuel Soares tenha provado que está preparado para ter mais minutos. E isto parece-me ser uma questão que o Sporting no ano passado sobreviveu a essa questão, e bem, porque eu continuo a dizer, existe um fator extraterrestre, que é o fator Gyökeres. O fator Hjulmand também é muito importante, que vai ser o capitão do Sporting esta temporada. Hjulmand é um grande jogador, mas o Sporting também vai ter que sobreviver até ao final do mercado, para além do facto de neste momento só tem 2 contratações, e tem que ir buscar jogadores para poder substituir algumas peças importantes. Também já se sabe, já se falou numa possível saída do Morita para a Premier League. Já foi falado, ainda não se sabe nada, não podemos estar aqui a falar sobre suposições, mas o Sporting tem aqui algumas entradas para além das contratações que são muito importantes. Primeiro, parece-me que Rodrigo Ribeiro e Rafael Nel podem vir a ser apostas como pontas de lança. Exatamente. Rodrigo Ribeiro é um jogador com um potencial enorme. Rafael Nel também tem uma boa pré-época. Portanto, o Sporting pode apostar nestes jovens. Existe um jogador que vem que é muito importante, Mateus Fernandes. Faz uma época brutal no Estoril. Sim, foi dos jogadores mais preponderantes no meio campo do Estoril e além de João Marques e Rodrigo Gomes também foram jogadores muito importantes no Estoril. Acho que este regresso de Mateus Fernandes demonstra ao Sporting o quão ele cresceu. Sim. E cresceu muito. É um jogador, é um box-to-box, é um jogador que gosta de jogar intensamente, gosta de jogar na pressão, e para mim é o jogador que vai dar aquele músculo ao meio campo do Sporting quando Hjulmand não estiver lá. Exato. É um jogador mesmo muito, muito bom. E neste momento, no meio campo, parece-me haver aqui, de certa forma, uma escassez. O Sporting precisa de mais um médio, precisa de um lateral e de um ponta de lança. Exato. E até agora não existe nenhum jogador para além do Ioannidis, que até o próprio Ioannidis tem vindo a desaparecer os rumores e as notícias novas. Embora o Ioannidis já tenha sido apontado como negócio fechado em relação ao jogador-clube, no que toca a clube-clube, parece-me ainda estar longe de acontecer. E a acontecer será muito dinheiro que o Sporting vai despender, dinheiro que o Sporting ainda não ganhou. Ganhou com o Fataú, mas ainda não ganhou a nível de transferências. E isto parece-me ser muitas questões na pré-época do campeão. É que estamos a entrar no início da época e o Sporting, que tinha sido muito elogiado por ser uma equipa cirúrgica, por ser uma equipa que se mexia bem, que raramente falhava, e que até em maio, perante o Benfica não ter nenhuma contratação para além da Álvaro Carreras, e o Sporting já ter Debast e Kovacevic. Exatamente. O Sporting, no entanto, o Benfica chega ainda com mais um jogo de pré-época. O Benfica chega com o problema da ponta de lança resolvida, com o problema de lateral esquerdo, com médios praticamente encontrados dentro do clube, com o lateral direito possivelmente resolvido com o Tiago Gouveia, e com o plantel praticamente fechado, mesmo com a possibilidade de uma saída, mas que parece-me que vai ser automaticamente resolvida com Renato Sanches. Exatamente. Que aparentemente será a substituição. Parece-me que o Benfica encontra um plantel praticamente resolvido. O Porto ainda não está com o plantel resolvido, e o Sporting ainda com muitas questões e com muitas possíveis contratações que os adeptos pedem. É essa a questão que me deixa, é que em maio o Sporting partia head and shoulders above everyone else.
a nível de planeamento de época, e está, parece-me, demasiado preso a um ponta de lança que não parece que vá aparecer, tendo em conta a dificuldade do negócio e o peso do negócio a nível financeiro. E o Sporting, a meu ver, se queria ter contratado bons pontas de lança, Rafa Morrica, para mim tinha sido uma no-brainer. Tinha sido um jogador que sai, se eu não estou em erro, por 11 milhões para o Alçado, poderia ter claramente ter vindo para o Sporting, e tinha sido um jogador muito preponderante para o Sporting, mesmo jogando em segundo plano. É um jogador que claramente também pode jogar a extremo, e isso ajudaria imenso o Sporting. Acho que para pontas de lança o Sporting poderia ter ido buscar Kevin Denki, o maior goleador da Bélgica no ano passado, marcou 26 golos pelo Cercle de Bruges. É um jogador que poderia ser muito interessante para o Sporting. Sim, por 10 milhões, o Rafa Morrica. Rafa Morrica, 10, exatamente. Portanto, o Sporting poderia ir buscar tantos jogadores que poderiam ser interessantes para pontas de lança, que não se percebe porque é que não os foi buscar e está preso a Fotis Ioannidis. Faria mais sentido se o Gyökeres já tivesse saído. Sim, E tivesse ido buscar o Ioannidis. Se o Gyökeres já tivesse saído, o Ioannidis já estaria no Sporting. Não, sem dúvida. Que era um no-brainer. Outro jogador que eu acho que o Sporting poderia muito bem ter ido buscar, é um jogador que não iria custar assim muito dinheiro e destacou-se bastante. Não é ponta de lança, vamos cá a ver, mas é um jogador que tem faro pelo gol. Não se destacou, destacou-se bastante no Euro, que é Denis Men, da Roménia. Um jogador vertiginoso, é vertical, é ágil. Mikal Tadze. Era isso que eu ia lá chegar. Eu ia chegar a Mikal Tadze, que trocou o Mónaco pelo Lyon, quando já tinha tudo acordado com o Mónaco. E Mikal Tadze, Diogo, se tem encalhado no Sporting, e se tivesse sido essa lógica do Sporting, era um jogador que no nosso campeonato era ideal e era um complemento a Gyökeres. Lembrar que o Sporting é um clube que é apetitoso nesta altura. É um clube que vai à Liga dos Campeões, que tem estabilidade, que tem um treinador jovem muito interessante e que tem jogadores bastante bons que podem servir de aliciantes para jogar como Yulman, como Gyökeres, como jogadores jovens a aparecer, Trincão, Pote, portanto, não estes, mas pronto, jogadores jovens a aparecer como Mateus Fernandes. Portanto, é uma equipa que é claramente apetecível. É uma equipa que tem essa possibilidade e que podia se calhar ter abordado este mercado de outra forma. No ano passado nós criticámos erradamente. Desta vez é muito difícil, na meu entender, é muito difícil encarar este mercado de forma positiva. Porque é querer repetir exatamente o mesmo esquema que se repetiu no ano passado, mas está a correr mal. Não está a ser a melhor forma de abordar, e é o que eu estou a dizer. Poderá-se ir buscar outros jogadores com mais profundidade no plantel, com mais verticalidade até no próprio extremo. O Jovane voltou. O Jovane poderia ser um jogador que agora poderia ser até utilizado outra vez para ser adaptado à ala. Para mim, a venda de Fatau foi muito importante a nível financeiro. Mas é um erro. É um erro, exato. Mas é um erro, porque para mim Fatau, e eu já tinha dito isto na época passada, a este ponto já estou-me simplesmente a repetir nesta análise, que é Fatau, o Ruben Amorim não gostava das qualidades de Fatau. Como? Como é que se num lado tem Sejani Katamo, no outro lado ter Fatau? Acho que qualquer das equipas que se tivesse de jogar contra estes dois jogadores iriam fugir. Exato. Porque é muito difícil jogar contra estes jogadores. No entanto, não queremos dar a ideia de que achamos que o Sporting está mais fraco do que os outros clubes. Não. De todo. Não, o Sporting continua a ter o melhor jogador do campeonato de longe, que é Gyökeres, especialmente agora que é quase certo que João Neves sairá do Benfica. O melhor médio do campeonato. Que era o melhor médio do campeonato e o único jogador que poderia rivalizar com o Gyökeres. Portanto, tendo em conta que tem o melhor jogador do campeonato, mais uma vez, de longe, tem um treinador que parece-me que já encontrou a sua forma de estabilizar o futebol que quer implementar, tem jogadores como Pedro Gonçalves, como Trincão, em grande forma. O Sporting é, para mim, ainda o grande candidato à conquista do título. No entanto, deixam algumas dúvidas e preocupações. Como é que o Sporting quer agir da mesma forma no mercado, mas como está a falhar nas contratações. Vai-se passando o tempo, está a chegar à altura da Supertaça e já não tem Paulinho, já não tem o Neto, que não era preponderante a nível de futebol jogado. Mas Balneário era muito. Já não tem o Coates
E a única contratação que fez, para além do Kovacevic para a baliza, foi o do Debast, que não fez a pré-época toda com a equipa. Atenção, Saint Just lesiona-se, mais uma vez, e neste momento, centrais titulares têm Gonçalo Inácio e Diomandé. Exatamente, e vamos ver como é que o Sporting vai conseguir então ir para esta época. Mas é como o Diogo estava a dizer, nós estamos a dizer que o Sporting está mais fraco que os outros, porque é como ele está a dizer, continua a ter um alien, a ponta de lança. Continua a ser o campeão nacional. Continua a ser o campeão nacional. Com o esqueleto da equipa. Não saiu Inácio, Diomandé, Yulman, Jóqueres, Potti e Trincão. E também temos que dar crédito ao Frederico Varandas, que muita gente dizia que ele não era presidente para o Sporting e, no entanto, nos últimos 5 anos fez um trabalho brutal. E o Sporting, a nível financeiro, melhorou bastante. Sim. E tem conseguido resistir à tentação de vender outros jogadores. O que tem sido preponderante também para o sucesso do Sporting. Porque se Pedro Gonçalves tem saído há 2 anos atrás, se calhar este Sporting não era o mesmo Sporting que é agora. Exato. E isso é preponderante para perceber como é que esta equipa vai para frente. Aliás, quando Rodrigo Ribeiro sai para o Nottingham Forest por empréstimo com opção de compra, a minha primeira reação foi: porquê? Porque este miúdo, ainda bem que não aconteceu. Porque este miúdo tem um grande talento. Tem. Mas, Diogo, eu acho que vai-se repetir, ou espero eu que repita-se, pelo bem dos pontas de lanças portugueses, que nós não temos muitos, que o Rodrigo Ribeiro siga exatamente a mesma dose que Vitinha teve. Exatamente, é isso que eu Foi emprestado ao Wolverhampton. O Wolverhampton decidiu, não fez o suficiente, veio para o Porto e depois é vendido imediatamente para o Paris Saint-Germain. Depois de uma época brutal. E hoje em dia é só um dos melhores médios do mundo. Exato. Espero que Rodrigo Ribeiro repita e se torne um dos melhores pontas de lanças do mundo, porque para o bem de português e para o bem de Portugal nós precisamos. E nós vamos então acabar esta visão sobre o mercado e sobre a época que está prestes a começar. Lídio, mais uma vez pensar que a pergunta vai ficar no ar para os nossos espectadores. Será este o campeonato mais competitivo dos últimos anos? Estaremos aqui para acompanhar. Esperamos conseguir trazer-vos relatos dos jogos mais vezes. No ano passado conseguimos do Sporting Porto e do Braga Benfica. Esperamos conseguir trazer mais relatos ao longo deste ano. Portanto, muito obrigado a todos os que estiveram aqui connosco a acompanhar mais uma vez este episódio. Nós somos os treinadores do Sofá. Muito obrigado pelos mais de 400 seguidores no Instagram, pelos mais de 760 subscritores no YouTube. Vamos lá chegar aos 800 e aos 500 no outro lado. Sigam-nos também no Twitter, no LinkedIn, no TikTok, no Threads. A este ponto, vão só simplesmente à descrição. Procurem por os treinadores do Sofá. Estamos em todo lado. Lídio, mais uma vez, muito obrigado. Continuamos em força e não sei bem quando é que vai sair o próximo episódio, mas há conteúdo para sair, portanto... Exatamente. Mantenham-se atentos. É para mandá-los para casa? Manda-os para casa. É assim? Então não se esqueçam. E desfrutem deste episódio no Sofá.